E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? RR na área para nossa aula de número 3, processo trabalho de acordo com o novo CPC para o seu edital ponto a ponto. Estamos aí passando pelos principais pontos do seu edital, seja para o cargo de técnico, seja para o cargo de analista. Aliás, eu particularmente não vejo diferença alguma, né? O nível de cobrança é o mesmo, hoje isso é realidade nas provas de TRTs e a gente observa isso. Então, vamos então começar. Espero que você esteja bem, que você tenha escolhido. Vou estudar hoje processo, trabalho com Renzetti, animado, motivado, caderno do lado, a CLT do lado, o seu VAD do lado, o Totó aí embaixo chamando, né? Não sei como é que funciona. Fecha então a portinha do seu quarto, aí da sala. Vamos fazer essa aula, uma verdadeira sala de aula mesmo. Finge que eu estou aí, que só essa telinha separa a gente. Estamos no objetivo, e o objetivo é assim, a gente consegue quando a gente quer e quer muito. Tenho certeza que você hoje acordou, olhou para o espelho e falou, falta pouco para eu ser o servidor público federal. Quando acabar essa aula, se for dormir ou se vai começar o seu dia, não sei, repita de novo, repita o dia inteiro. Hoje eu nasci para vencer e falta pouco para eu me tornar um servidor público federal. Você vai conseguir, acredita, querer é poder e só você é que pode escrever essa história. Acredita nisso. Vamos lá, coloca o que no meu caderno, Renzetti? Coloque partes e procuradores. É o nosso tópico inicial dessa aula 3. Vamos falar de partes e procuradores. Muito bem, quando a gente fala em partes e procuradores, nós precisamos lembrar do básico, que as partes no processo são o autor e o réu. Isso é o óbvio, né? O autor é aquele que pleiteia, aquele que pede a tutela jurisdicional. E o réu é aquele contra quem é pleiteada, é pretendida essa respectiva tutela. Aqui no processo de trabalho, nós vamos ter denominações próprias. Vocês já observaram isso no decorrer do curso, onde o autor é chamado de reclamante e o réu é chamado de reclamado. Então a prova vai falar assim também, em reclamante para o autor, em reclamado para o réu. E a nossa petição inicial aqui, ela tem nome próprio, ela é chamada de reclamação trabalhista. O nosso processo é um processo próprio, né? Então, por ele ser um processo próprio, nós temos nomenclaturas próprias. Muito bem. Menor pode ser empregado? Você deve ter estudado já isso comigo lá em Direito do Trabalho. Sim, o artigo 7º da Constituição Federal fala que eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Aí só para lembrar, a gente para e lembra, né? Eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Eu só não posso com 16, 17 anos trabalhar com uma atividade perigosa, insalubre e nem no período noturno. Mas eu posso ser empregado sim a partir dos 16 anos de idade. E tem que lembrar daquela exceçãozinha, né? E como aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, se eu sou menor, com 16, 17 anos de idade, vamos imaginar, e eu decido ajuizar uma reclamação trabalhista em face do meu empregador, que agora passa a ser o reclamado nessa ação, eu vou ser representado por quem em audiência? Isso você tem que decorar. Isso não cai não, isso vai despencar na sua prova, que é o artigo 793. O menor será representado por quem? Regra, por seus representantes legais. Então, o menor será representado em juízo por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria, aí está, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. Parou. Se a sua prova vier naquele estilo mesmo, copia e cola, e se o cara copiar o artigo 793, vai vir Procuradoria da Justiça do Trabalho. Mas se ele atualizar a nomenclatura, colocar a correta, ele vai falar Ministério Público do Trabalho. Então não pense, se colocar Ministério Público é pegadinha, vai anular. Não, só está colocando a nomenclatura correta. Para a CLT, Procuradoria da Justiça do Trabalho, mas o correto é Ministério Público do Trabalho, aceita e não rejeita, beleza? Só não. Pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou pelo curador nomeado em juízo. Então o menor será representado, decora isso, tá? Tem coisas para entender, outras para decorar. Artigo 793 da CLT, o menor será representado por quem? Por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho ou Ministério Público do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou pelo curador nomeado em juízo. Dá uma decoradinha mesmo que isso vem na sua prova. Ok. E as pessoas jurídicas vão ser representadas por quem? Vamos dividir primeiro, né? Pessoas jurídicas de direito privado serão representadas por quem o seu estatuto designar ou por seus diretores. Essa é a base. Isso está previsto no artigo 75 do Código de Processo Civil, do novo, de 2015, lá no inciso 8. As pessoas jurídicas de direito privado
serão representados por quem o seu estatuto designar ou por seus diretores. Esse é o basicão. Agora, e as pessoas jurídicas de direito público? Como é que vai ser essa representação via de regra? Quem vai representar a União? Quem representa o Estado? Quem representa o município? Fiz um quadrinho para te ajudar aqui. A União será representada por quem? Pela Advocacia Geral da União ou mediante um órgão vinculado. Então, a União será representada pela Advocacia Geral da União ou um órgão vinculado. Os estados, Distrito Federal, por seus procuradores. Município, pelo seu prefeito ou pelo seu procurador. Muitos municípios não têm concurso a procurador, então o próprio prefeito vai representar. Pequenos municípios, né? Autarquias e fundações. Aqui a gente vai ter que dar uma paradinha e sofrer juntos, porque tem um negócio bem interessante. Autarquias e fundações serão representadas em juízo por quem a lei do ente federado designar. Por quem a lei do ente federado designar. Então vamos imaginar que o Estado do Rio de Janeiro crie, por exemplo, uma autarquia. Foi criada uma autarquia estadual. E a lei, né, o ato que criou essa autarquia estadual, diz o seguinte, que a autarquia X do Estado do Rio de Janeiro será representada em juízo ativa e passivamente pelos procuradores do Estado. Isso é possível? De acordo com o novo CPC porque o novo CPC fala que autarquia e fundações serão representadas por quem a lei do ente federado designar. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, exatamente isso. Então, acontece o seguinte, isso veio para o novo CPC, só fazer um parênteses aqui na aula, porque em São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo permite que autarquias e fundações públicas sejam representadas pelos procuradores dos estados. Está lá do Estado de São Paulo, né? Isso vem claro na Constituição do Estado de São Paulo. Só que agora não precisa nem vir na Constituição do Estado nenhum, porque o novo CPC fala por quem a lei do ente federal designar. Então, ou abre concurso para procurador da autarquia e da fundação, mais vaga, mais concurso, defendemos sempre o concurso público, ou quem a lei do ente federal designar. Então, o próprio procurador do município, o próprio procurador do Estado, o próprio AGU defenderia, então, uma autarquia e uma fundação pública desse ente federado. É isso que diz o novo CPC, está bem claro. Isso está no artigo 75, no inciso 4 do novo CPC. Quer ver o dispositivo? Esse vale a pena a gente dar uma olhadinha. Diz assim, serão representados em juízo ativo e passivamente autarquia e fundação de direito público, por quem a lei do ente federal designar. Então, a lei criou a autarquia, a lei criou a fundação, já pode falar. O procurador vai representar, o procurador do Estado, do município. Mas atenção, para mim a prova, vou abrir bem o olhão nesse ponto, porque é alteração no CPC novo, não sei se o TST vai mexer. Para o seu concurso, não mexeu. O TST entende que isso é inaplicável, isso não é possível. Nós temos uma OJ, que é a OJ 318 da SDI 1 do TST. Não cai súmula em OJ, vai nessa. A OJ 318 fala o seguinte, que as autarquias e fundações vão ser representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus próprios procuradores, quadro próprio de procuradores, concurso para procuradores, ou por advogado constituído. Não tem procurador? Pode uma autarquia, pode uma fundação contratar um advogado particular? Claro que pode, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Agora, ela não poderia utilizar de procuradores do Estado ou do município, por exemplo. Então, é um choque com o novo CPC. Vamos direto para a leitura da OJ 318. Os estados e os municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de autarquias detentoras. Estados e municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de autarquias detentoras de personalidade jurídica própria, devendo ser representadas pelos procuradores que fazem parte de seus quadros ou advogados constituídos. Então, pelos procuradores concursados, a autarquia, a fundação fez o concurso para procurador autárquico, por exemplo, né, existe esse concurso, ou advogados que ela contrata. Agora, o novo CPC acaba com isso, né, reduz mais os concursos, claro, dizendo que a própria lei que criar a autarquia e criar a fundação poderia, sim, designar que o procurador do Estado, do município, defendesse, tá? Então, chamo muita atenção em relação a isso. Bom, vamos seguir. Vamos falar agora um pouquinho da capacidade postulatória. A capacidade postulatória é a capacidade de postular, de requerer. Lá no processo civil, a capacidade postulatória, ela é privativa do advogado. Então, o advogado tem a capacidade postulatória privativa a ele lá no processo civil. Tanto assim é que, se eu sou advogado,
eu posso atuar até em causa própria. Olha aqui o artigo 103, vale a pena, do CPC de 2015. A parte será representada em juízo por advogado, está aqui, capacidade postulatória, regularmente inscrito na OAB. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria. Então, é possível postular em causa própria quando tiver habilitação legal, ou seja, quando for aí advogado, habilitado pela OAB. Bom, e no processo de trabalho? No processo de trabalho muda um pouquinho esse quadro, porque no processo de trabalho vigora o princípio do ius postulante. As partes, tanto empregado quanto empregador, podem postular pessoalmente, ou seja, o advogado na justiça do trabalho seria uma faculdade. Então, as partes podem postular pessoalmente sem advogado e acompanhar as suas reclamações até o final. Vamos à leitura? Memória visual vai ajudar você no domingo da prova. Olha o artigo 791 da CLT. Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a JT e acompanhar suas reclamações até o final. Então está aqui, esse pessoalmente garante o princípio do ius postulante. O advogado é uma faculdade aqui na Justiça do Trabalho. E o finalzinho do dispositivo fala, e acompanhar as reclamações até o final. Quando eu leio acompanhar as reclamações até o final, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que automaticamente ficar muito esperto. Eu tenho que automaticamente, na hora da minha prova, do meu estudo, quando eu vejo até o final, eu tenho que de fato abrir o olhão. Abrir o olhão porque tem bomba. Que bomba? Que bomba? Quando eu falo acompanhar até o final, eu vou lembrar claramente dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, que é o juiz do trabalho, que está lá na vara do trabalho, que é o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, e o órgão máximo, o órgão de cúpula, é o TST. Se o artigo 791 da CLT fala que eu posso acompanhar minha reclamação até o final, então eu posso utilizar o ius postulante até o TST. Eu posso chegar até o TST sem advogado. Não é bem assim. Não é bem assim. A súmula 425 do TST vem e dá uma limitada nesse ius postulante. Não negou o cabimento. Cabe sim, mas está limitado às varas do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, ao TRT. Então, o ius postulante cabe sim no processo de trabalho, mas ele está limitado à vara do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Repita para mim, Renzete. Não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Vamos à leitura? Agora, já! Vamos lá. Fixar bem essa súmula, deixa eu só apagar aqui que vai melhorar bastante, né? Súmula 425. O ius postulante das partes estabelecido no artigo 791 da CLT limita-se, o TST limitou às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Aí está. Então, na ação rescisória, na ação cautelar, no mandado de segurança, Renzete, e nos recursos de competência do TST, a exemplo do recurso de revista, dos embargos ao TST, eu tenho que estar com o advogado? Sim, obrigatoriamente. Cuidado, vou só avançar um pouquinho o nível que eu acho que vale muito a pena. Você tem que lembrar de uma coisa. Nós já estudamos a competência da Justiça do Trabalho, principalmente competência material, principalmente o artigo 114 da Constituição Federal. Lembrou? Não? Falta o vídeo. Lembrei sim, Renzete. Então nós vimos, por exemplo, que antes da emenda 45 de 2004, o mandado de segurança era impetrado apenas perante um tribunal, porque só atacava atos jurisdicionais. Hoje não mais. Hoje o mandado de segurança, ele pode atacar um ato de um auditor fiscal do trabalho, de um oficial de cartório, de um membro do Ministério Público do Trabalho. Então, neste caso, o mandado de segurança será impetrado aonde? Perante uma vara do trabalho. Se o mandado de segurança for impetrado perante uma vara do trabalho, você tem que lembrar que você vai ter que estar acompanhado de advogado. Cuidado, pessoal, prova difícil, minha preocupação é essa. Vamos cercar, vamos encurralar o examinador. O ius postulante cabe sim, limitado à vara e ao TRT, é a regra, mas não alcança a ação cautelar, a ação rescisória, mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Se você quer desconstituir uma sentença proferida por um juiz do trabalho, cabe a ação rescisória para desconstituir essa sentença, não cabe? Cabe. Vai ajuizar a ação rescisória onde? Perante o TRT. Olha lá, você está no TRT. Aí você pensa, no TRT pode atuar sozinho. Pode não nesse caso, porque aqui está uma exceção.
Se você ajuizar ação rescisória perante um TRT, você vai ter que necessariamente, obrigatoriamente, estar acompanhado de um advogado. Cuidado com isso, tá? Então, só o texto é bom você ter na sua cabeça, claro, mas começa também a destrinchar um pouco, porque isso vai fazer a diferença na hora da prova. Fechado? Já falei nesse curso, mas vou repetir. A súmula 425 vai ser alterada ou cancelada, porque eu não tenho mais o processo cautelar autônomo. Mas relaxa, fica bem tranquilo que na sua prova, a súmula 425 ainda é o gabarito. Fechou? Maravilha, então. Temos que lembrar que também do artigo 791, parágrafo 2º, que ele fala que esse ius postulandi, essa capacidade de postular, esse advogado facultativo, também alcança um dissídio coletivo. Então, nos dissídios coletivos, eu também tenho ius postulandi. Pois bem, você pode estar se perguntando, mas, Genzete, é melhor eu ter um advogado? É melhor eu ter um acompanhamento técnico no meu processo? Sim, de fato é melhor, de fato. Essa é a regra e essa é a prática. Se você quiser ser representado por um advogado, você tem que dar poderes para esse advogado. Você vai ter que instrumentalizar os poderes para esse advogado através do instrumento de mandato. E esse instrumento de mandato será instrumentalizado através de uma procuração. Então ele vai anexar nos autos uma procuração. Mas atenção, atenção aqui. Então tem que juntar a procuração nos autos. É isso, Renzete? Isso. Mas existe a possibilidade, existe alguma circunstância que a lei autoriza o advogado postular sem procuração nos autos e depois juntar? Sim, é possível sim. Existiam 3 situações, né? Agora nós temos 4. Na verdade, eram 4 e agora nós temos 5, né? Então, dizia o artigo 37 do CPC anterior, do CPC de 73, que o advogado poderia postular sem procuração, depois ele junta, para evitar prescrição e decadência, não esquece disso, praticar ato urgente. Prescrição e decadência, aí eram 3, né? Agora 4, perdão. Prescrição e decadência e praticar ato urgente. Agora o novo CPC incluiu a preclusão. Então eu posso postular sem advogado para evitar a preclusão, prescrição e decadência e praticar um ato urgente. Vamos ler para afirmar aqui o artigo 104 do CPC de 2015, diz assim: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo, olha lá, salvo, para evitar preclusão, isso aqui é novidade, eu não tinha preclusão no artigo 37 do CPC anterior, que é correspondência a esse dispositivo, pessoal. Abre o olhão na prova de processo de trabalho e também, se for o seu caso, processo civil. Não tinha preclusão. Eu vou explorar daqui a pouquinho essa preclusão com você. Então, preclusão, decadência ou prescrição e para praticar ato urgente. E para praticar ato considerado urgente. Então, posso estar sem a procuração? Nesses casos, sim. Aí fala o parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, de garantia, exibir a procuração no prazo de 15 dias. 15 dias. 15 dias prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, esses 15 dias podem ser prorrogados por igual período por despacho do juiz. Ah, Renzete, a prorrogação não é automática, não? 15 mais 15, não. 15 dias para juntar, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Você pede, o juiz autoriza. Beleza? Volte lá, por gentileza. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas despesas e por perdas e danos. Então, tem aí uma grande sanção se você não juntar. Ok, então já entendi que o advogado é uma faculdade. Se eu tiver advogado, ele tem que juntar a procuração, beleza. Mas vi situações que ele pode atuar de forma permanente, de forma temporária, sem a procuração. Ok. Mas e se estivermos falando de um procurador? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar
o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de trabalho e processo do trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.